Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui, manteiga, em Creatures of Sonaria. E como sempre, já vão deixando seu like, deixe seu gostei. E claro, se inscreve no canal para a gente saber que vocês gostam do nosso vídeo. Mas, lembrando que isso é totalmente opcional, eu sei, pode ser meio estranho. Eu sei que é estranho dizer isso e dizer que é opcional. Mas saibam que nesse canal vocês têm total livre-arbítrio de querer dar like ou não, dependendo se você gostou do vídeo ou não. Então deixa isso pro final, vai. Mas enfim, hoje eu queria retratar um certo tema com vocês. E esse jogo tem algo a ver com o tema, tá? Mas enfim, começando aqui pelo nosso Brasil. E sim, eu vou falar do nosso país. No caso de quem vive aqui, né? Não sei se os portugueses que gostam de roubar no soro meio que assim vão querer saber do vídeo, mas enfim. Olha, uma coisa que eu queria saber, gente, aqui. Quantos dinossauros... Sim, eu vou falar isso, mas já já vocês vão entender. Vocês conhecem aqui do Brasil, tipo... Não vale Carnotauro, não vale Tiranossauro, não vale Anquilossauro, Triceratops e lá vai pedrada. Estegossauro também não. E outros. Esses são os meio que os mais lembrados. Carnotauro, Tiranossauro e por aí vai. Até Anquilossauro, Triceratops, Estegossauro, mas enfim. Ei, caramba, corre! Calma aí, calma aí. Sai, caramba, sai. Deixa em paz, me deixa em paz. Pera aí, manda amizade. Ah, quer saber? Não dá não. Terremoto. Toma você também, toma. Ataca! Isso é assim que eu corro? Olha, quando eu sangro eu deixo um rastro de flores? Tá, enfim, desculpa, tô me distraindo aqui. Então, como eu tava dizendo, gente, vocês devem conhecer esses dinossauros por eles serem justamente os mais lembrados. Só que, gente, assim, teve sim dinossauros em outras partes do mundo, tipo, o próprio espinossauro não é americano, e sim ele é asiático. Quer dizer, ele vivia na região onde hoje é o Egito, ou, né, árabe, ou qualquer coisa assim, mas ele não é americano, tá? Inclusive, existiu Spinosaurideus, que é a família do espinossauro, aqui no Brasil, tipo Oxalaia quilombensis ou Irritator, que inclusive, Alemanha, devolve ele! Sério, essa. Pra você que não sabe, a Alemanha tem um certo fetiche em querer roubar os nossos dinossauros brasileiros e levar pra droga do museu deles, e ainda fazem questão de. Enfim. Se você quer saber mais, procura o caso aí, tá? Mas enfim, tirando isso. Enfim, me acalmei aqui e. Enfim. Hoje eu queria falar o quê? Esses dinossauros que existiram no Brasil foram muito legais e tal. E a gente já tem uma fauna muito rica. Afinal, a gente tem a onça pintada, o jacaré-açu, também, claro, não a anaconda, mas sim a sucuri, que é meio que uma anaconda, mas enfim, sendo a maior delas a sucuri verde, fica por curiosidade. Até a nossa arpia, que é basicamente uma águia brasileira, mais ou menos, né? É até maior do que é maior do que a dos Estados Unidos, sem piada da quinta série, tá? Mas tirando isso, eu pensei aqui, por que não reescrever a fauna do nosso Brasil, só que não de uma forma para tirar a magia ou o encanto do nosso país. Não. Eu queria, na verdade, bom, acrescentar novos animais e trazer novos animais e trazer animais pré-históricos ou novos para justamente criar um certo ecossistema ou recriar o Brasil como Monster Hunter ou qualquer coisa. Fica a critério de vocês. E eu queria saber se vocês iriam gostar disso ou não. Caso vocês queiram ver, meio que vai estar lá no meu Instagram, eu vou estar postando os desenhos, mas desculpe se demorar muito, tá? Enquanto isso, nesse meio tempo eu vou fazendo sei lá, uns réus aí para distrair vocês enquanto eu ia fazer o desenho, tá? Mas tirando isso, eu não sei se vocês iriam gostar dessa opinião, então eu quero a opinião de vocês. Comente aí embaixo se você iria ou não gostar disso. Ou se não puder comentar aqui, comenta lá no Instagram, que no caso é Phantom Fury, tá?
Tipo, qualquer imagem que não seja da foto de uma pessoa, de preferência das cores preto, roxo e vermelho, vocês já vão saber que sou eu. E com um certo símbolo ali, parecendo um brasão e tal, mas enfim. Mas enfim, tirando isso, aí que tá, gente. O que eu vou fazer? Tipo, qual vai ser a primeira criatura que eu vou imaginar? Então, dando um certo spoiler aqui pra vocês, e já falando algumas delas, primeiro já temos o Anquitop, que no caso é basicamente uma espécie de anquilossauro planta com dragão, ou seja, ele é mais parecido com o cacto e vive na região onde hoje é conhecida como Lençóis Maranhenses. E aliás, esse dinossauro, ou melhor, esse dragão, entre aspas, meio que foi criado por mim, tá? Ele não existiu na vida real. Ou vai me dizer que por acaso você achou que isso era real, enfim. Enfim, como eu estava dizendo, o Anquilope, quer dizer, o Anquilope, ele é basicamente um dragão anquilossauro planta, mas uma planta de cacto. E o legal é que nesse mundo que eu inventei para o nosso país, os anquilossauros viveram assim como os picnonemossauros ou abelissauros, também os saurópodes e vários outros, mas começaram a se adaptar com uma convergência, ou melhor, com um mutualismo entre plantas que se hospedaram neles, seja por causa de um certo ambiente semi-aquáticos ou não. Mas não se engane, eles não viveram para viver debaixo, para viver na água e aguentar o peso, não. Quer dizer, por mais que eles possam fazer isso, isso é outra criatura que faz, mas já já eu falo. Mas nesse caso, os anquilopes, eles começaram a evoluir de uma maneira onde as plantas se tornaram um só com eles, criando assim uma espécie de anquilossauro que não só é resistente contra ataques e também um tanque de guerra vivo, mas também uma planta ambulante. O que ele tem? E ele tem o valoríssimo trabalho de ser o predador dos creepers. E sim, eu tô falando do creeper do Minecraft, só aqui brasileiro, que no caso também vive nos lençóis maranhenses e ele tem uma espécie de gola que serve justamente para capturar a água da chuva, já que ele faz fotossíntese, mas também é mais conhecido por ajudar na irrigação dos lençóis maranhenses. Inclusive, para você que não sabe, vai pesquisar que é muito bonito, tá? É tipo um deserto brasileiro ou algo assim. Mas enfim, continuando onde eu tava, esse, esse Creeper evoluiu, ele saiu do mundo de Minecraft e acabou vindo parar aqui. E nesse caso, ele não só se adaptou à flora local e hostil de um deserto árido, mas como também aprendeu a simplesmente cuidar daquele local. Assim como os anquilopes, que por mais que sejam seus predadores, são extremamente pacíficos. Sem contar que, claro, que os anquilopes desenvolveram asas e começaram a atingir os céus, já que por causa de sua parte planta eles ficaram mais leves. E assim começaram a converger certas asas, por assim dizer, como a do Tigrex de Monster Hunter. Mas, claro que além de animais passivos e também regadores, temos os seus predadores. Nesse caso, é para ele que eu criei o Puramak, que no caso é inspirado no Purosaurus, que para você que não sabe, é basicamente um crocodilo gigante terrestre que ainda por cima é brasileiro, viveu nas regiões onde hoje é o Brasil. E nesse caso, esse crocodilo, digamos assim, ou réptil aquático, serviu de inspiração para um dos monstros assim, mais agressivos do lugar, onde nesse caso seria uma espécie de arquivelde, não só tendo correntes como tal, mas também servindo como predador apex, ou seja, ele estabelece a cadeia alimentar lá. Mas tirando isso, claro que ele tem seus rivais, só que ele é mais por instinto, só mata para sobreviver, não se importando muito com o que acontecerá, e sim apenas com a fauna dele. Agora,
tem outro que rivaliza com ele, não só em tamanho e agressividade, mas também em ecologia, que no caso é o seu inimigo e rival de território, o seu rival natural, o Oxalaia. E sim, é o mesmo Oxalaia quilombensis, ou seja, o espinossauro. Só que esse é um tanto quanto intrigante, porque nesse mundo que eu criei, basicamente os Oxalaias começaram a perder as pernas da frente, ou melhor, de trás, e começaram a desenvolver melhor as patas da frente. Mas por quê? Simples, porque de tanto que a natureza estava evoluindo para algo mais brutal e principalmente mais selvagem, mais agressivo, claro que uma hora eles iriam precisar evoluir também para algo mais agressivo. E nesse caso, imagine um Skullcrawler com uma espécie de coloração de sapo, sabe? Muito colorida, de azul, roxo, vermelho, laranja, e com uma pequena crista de galo que se junta à sua vela óssea. Pois é, ele tem isso, e nesse caso, ele não só rivaliza rivaliza território com o Purumaki, mas também tem um importante papel de observar. E por que ele observa? Porque é simples. Ele é meio que um dos animais que pode se comunicar com os Mapinguari, que no caso é um monstro, é uma lenda aqui da nossa cultura brasileira. Ele é descrito como uma espécie de homem-macaco com preguiça, ou melhor, um homem-macaco com garras de preguiça, apenas um olho e uma boca que fica, uma bocarra que vai do seu nariz até o abdômen. Tanto que dizem que ele tem um olho que ele tem um olho na testa, ou talvez tenha um olho no umbigo, eu não sei. Só sei que ele tem um olho só, eu acho. E claro que ele tem pelos muito duros, talvez tenha até 3 camadas de pele, seja de couro, penas, pelos, eu sei lá. Só sei que ele tem um couro muito duro, eu acho. Mas tirando isso, ele não só se finge de predador, ele é um caçador. No caso, eu estou falando de uma pinguari, inclusive. E nesse caso, os mapinguaris importantes foram um dos animais, ou melhor, um dos seres que ajudaram demais na flora local do planeta. Tanto que é por causa deles que a floresta é como é no mundo que eu inventei. Ou seja, a floresta foi reformada por eles, para que a vida pudesse prosseguir tranquilamente, sem muita dificuldade. Mas tirando isso, gente, eles não só fizeram isso, porque nesse mundo todos os seres, lendas como o Pai do Morro, Pé de Garrafa e Pupiara e dentre outros, até os que eram perversos se juntaram a certa mãe natureza, ou melhor, uma reunião espiritual de todos. Todos se uniram naquele dia para cuidar e também reformar a floresta para conseguir aguentar os novos desafios que seguiriam pela frente. Até os Gorjalas e os Mapinguaris, que por mais que fossem rivais nesse universo, acabaram se juntando. Só que aí que tá, por que são rivais? Simples, porque um vem de lugares como ravinas e trincheiras, que serve justamente como um horror dos homens. E sem contar que guarda eles no sovaco como um saco de salgadinho. Mas o Mapinguari não. Ele gosta de caçar suas presas. Ele não é apenas um caçador. Ele é simplesmente um grande apex. Tanto que ele até rivaliza não só com o Purumarque ou o Oxalaia, mas com outros predadores da região. Como por exemplo os Stork, que no caso são uma espécie de dinossauros com hienas, sendo divididos em 3 grupos que se unem sempre estão lá, seja na Amazônia, no Paraná ou até quem sabe no Mato Grosso, Maranhão, Nordeste. Eles vivem tanto no Nordeste quanto nos lençóis maranhenses, já que eles servem, além de terem, já que tem, por exemplo, no caso, os pequenos ou mineirinhos, que são chamados assim já que vivem no Maranhão, onde no caso eles têm o papel de atacar as suas presas, onde a manada está querendo atacar. E sim, eu disse manada porque eles são vistos em 10, sendo 5 formados por mineirinhos, como eu acabei de falar,
Dois ou quatro formados pelos tanques, que são carnotauros bem grandes, com não só pelagem de hiena, mas também com chifres que não só lembram de touro, mas também de cabras e foram feitos para bater. E claro, dentes de sabre. Mas não é o tigre dente de sabre, eles têm dente de sabre. Os dois, inclusive. Tanto que até o pequeno deles simplesmente tem 3 metros de altura. E o grandão tem 5, o que já é impressionante. Agora, se apenas os dois já são grandes, quase maiores que um elefante africano, então imagina qual seria o resto. Tipo, já temos 5 e mais 4, que no caso já dão, deixa eu ver. 5, peraí, 5, 6, 7, 8, 9. Então quem é o 10º? Simples, o alfa da manada. Mas imagine uma hiena misturada com o Devil Joe de Monster Hunter e com o Tiranossauro. Pois é, esse é meio que o Uranus. Esse é meio que o Yere. Quer dizer, que o. No caso, não vou dar um nome complicado, vou só chamar ele de, sei lá, Serjão dos Foguetes. E por que ele tem esse nome? Simples, porque ele tem o estranho hábito de simplesmente atirar espinhos que parecem foguetes de tão quentes que são. Pois é, essa espécie se adaptou à vida local onde se encontra, no Nordeste ou Maranhão, e ainda por cima, como se já não bastasse a fumaceira do churrasco, ele aprendeu a usar o fogo e os espinhos que ele tem também. E por falar em Serjão dos Foguete, existe outra espécie que é tipo uma espécie de inseto cobra. No caso, o Serjão dos Foguete. E sim, eu chamei esse nome pelo mesmo motivo do outro, que no caso vou chamar de Rei Hiena, inclusive. Mas ambos são completamente diferentes. Um é uma hiena tiranossauro e o outro é um inseto cobra, ou seja, é um inseto que parece uma cobra. Claro que ele na verdade tem um tronco, 4 patas e uma cauda grande como a de um pangolim, como aquela do Or Ash de Ben 10, onde o bala de canhão tem uma cauda como a do pangolim. Mas esse é um tanto quanto diferente, já que ele tem os espinhos dessa vez mais parecidos com os do, por exemplo, deixa eu ver, mais grossos, parecendo pedras. Aliás, são pedras preciosas azuis que ele cresce na carapaça dele. E nesse caso vai desde a cabeça até a ponta da cauda. Sem contar que ele tem o importante papel de ser um monitor do Maranhão, inclusive dos lençóis maranhenses. Mas de vez em quando ele pode migrar para a região amazônica, ocupando o nicho ecológico de ser um predador intermediário. E nesse caso, os espinhos dele, inclusive, são assim porque ou ele pode armazenar comida ou energia nesses espinhos, tanto que ele pode até capturar a energia do sol para transformar em energia e filtrar o ar no corpo dele. Ele tem 3 corações, obviamente, e outra. Por algum motivo, ele consegue a estranha habilidade de atirar os espinhos que ele tem nas costas com a energia do sol, fazendo eles ficarem inflamáveis e atirarem um fogo azul. Ou melhor, serem atirados com fogo azul. E olha que ele se regenera muito rápido, fio, já que ele tem regeneração. Sem contar que, claro, que não podia faltar, que não só tem regeneração, mas como super força e o poder de fogo também. Ou seja, basicamente, eu não sei dizer, vai. Imagina o que quiser. O nome dele vai ser Serjão dos Foguete e pronto. E tirando isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que inclusive vai ter mais criaturas por aí. Por exemplo, sei lá, um saurópode novo aqui pro Brasil, mas enfim. Se vocês gostaram do vídeo, por favor comentem. E nesse caso, peço que compartilhem. E se vocês quiserem mais vídeos falando disso, ou até mostrando essas criaturas, eu mostro, só vou avisando que eu não vou fazer em arte digital, já que eu sou mais acostumado com o tradicional, tá? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou e manteiga!